O Salmo de número 91, ele é um salmo muito conhecido por todos nós dentro da igreja e por todas as pessoas também fora da igreja. É natural chegarmos em alguma casa de alguém religioso e observarmos a Bíblia aberta com as suas páginas amareladas no Salmo de número 91. Todas as pessoas, em geral, conhecem esse salmo literalmente por causa das promessas contidas e das revelações que Deus ele traz inseridas neste salmo. E é interessante que nesta noite nós vamos trazer uma palavra, e eu quero trazer um título sobre essa palavra, sendo sem medo de viver. Sem medo de viver. Diga assim comigo, ou diga após mim: eu não vou ter medo de viver. Olhe para o seu irmão e diga para ele: não tenha medo de viver. Glória a Deus, aleluia. Sem medo de viver. Sem medo de viver. O tema dessa palavra, literalmente, ela traz uma inquietação ao nosso coração e faz a nossa ansiedade vir à tona por um breve momento. Tudo isso porque viver é perigoso. Viver é perigoso. Todos nós que vivemos, que caminhamos sobre essa terra, que respiramos, todos os seres vivos, quer sejam homens, mulheres, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, até mesmo os animais. Podemos dizer que aquele que vive, aquele que tem vida, ele vive, mas viver é perigoso. E na nossa vida, no nosso cotidiano, existem muitos perigos que nós enfrentamos todos os dias, simplesmente porque nós vivemos. E o Salmo de número 91, ele nos oferece, dentro de uma análise um pouco mais precisa, ele nos oferece algumas áreas das quais a nossa vida, na qualidade de seres humanos, na qualidade de filhos de Deus, corre perigo. Algumas áreas nós estaremos analisando dentro do contexto do Salmo 91, em que as nossas vidas correm perigo todos os dias. A primeira área em que a nossa vida corre um perigo todos os dias, ao deitarmos e ao levantarmos, é na área das doenças físicas. Para nós que vivemos nessa terra, nós corremos um risco, e um risco eminente, de termos e de contrairmos qualquer tipo de doença que atinge a nossa estrutura física. E somente os vivos possuem esta qualidade, ou têm esse perigo, ou corre este risco de contrair uma doença física. É por isso que, segundo a NVI, no verso de número 3 do Salmo de número 91, diz que Deus nos livrará do veneno mortal. Do veneno mortal. É interessante que nós, todos os dias, estamos expostos a inúmeros vírus, bactérias que são nocivas à nossa saúde, que são nocivas ao ser humano. Corremos risco de contrair inúmeras incalculáveis doenças. Praga mortal pode se abater sobre o nosso corpo. Doenças imunes, incuráveis, podem vir sobre nós, causando uma destruição. O Alzheimer também, o câncer, o Covid-19, que ainda circula pela atmosfera. Então, todos os dias, ao levantarmos, ao deitarmos, nós corremos risco de perder a nossa vida por causa de uma doença iminente, por causa de um vírus que, de repente, toma conta do nosso corpo, por causa de uma doença. Mas a Bíblia Sagrada diz, no Salmo 91, que o nosso Deus,
o nosso Senhor, o nosso Pai eterno, Ele vai nos livrar da doença mortal, Ele vai nos guardar da doença mortal, e por isso nós, que corremos risco nas áreas da nossa saúde, risco de perder a nossa vida, damos glória a Deus e damos graças a Deus, porque Ele, o nosso Pai, Ele mesmo guarda-nos debaixo da sua proteção, Ele nos livra todo dia, e é por isso que não nos deu um infarto hoje, é por isso que o nosso coração não parou de bater, é por isso que ainda estamos respirando, é por isso que temos vida, porque Deus nos guardou com saúde, Deus protegeu a nossa integridade física, é por isso que estamos aqui no Dia dos Pais, agradecendo ao nosso Pai eterno, que protege a nossa saúde, que protege, que nos dá graça, que mantém a nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. E hoje é Dia dos Pais. Quem pode dar glória a Deus e aleluia para o nosso Pai eterno, para o nosso Senhor, para o Rei da glória, para o Deus da vida? Verso 3 ainda nos diz: pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais, segundo a NVI. Olha que Pai protetor, olha que Pai abençoador, Ele nos protege, mantendo a nossa saúde. E o Salmo de número 91, verso 3 disse: pois Ele o livrará das armadilhas da vida. Diga para o seu irmão: Deus vai te livrar das armadilhas da vida. Ora, a vida, ou na vida existem inúmeras armadilhas. Podemos sair de casa para o trabalho, e em uma das armadilhas da vida, do dia a dia, podemos sofrer um acidente de carro. Este acidente pode ser fatal, este acidente pode não ser fatal, mas causar um prejuízo financeiro, um prejuízo emocional. Podemos sair de casa ou estar voltando de casa, e de repente somos assaltados, e de repente um humilhante se levanta e intenta contra a nossa vida. Podemos estar caminhando, e de repente podemos tropeçar em uma pedra, cair, quebrar uma perna, enfim, não sabemos o que pode nos acontecer daqui 5 minutos ao retornar para casa. Tudo isso porque a própria vida, ela traz algumas armadilhas e ela coloca essas armadilhas no nosso caminho. Mas Deus aqui, Ele está declarando no Salmo 91 que Ele vai nos livrar das armadilhas da vida. Deus vai nos livrar do homem violento. Deus vai nos livrar do acidente, do incidente e qualquer que seja a armadilha da vida que está preparada para você ou para a sua casa. Deus, Ele se levanta do trono e diz: eu vou te livrar, eu vou te livrar, eu vou te livrar. O próprio Deus, o próprio Pai eterno nos livrará das armadilhas da vida em nome de Jesus. Quando falamos de armadilhas da vida, estamos falando de armadilhas naturais, de armadilhas pertinentes ao ser humano, aquele que vive, aquele que caminha sobre esta terra. Mas é claro que podemos dizer também sobre as armadilhas espirituais. Deus nos livra das armadilhas naturais, pertinente a todo aquele que vive, mas Deus também nos livra das armadilhas espirituais em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus, porque nenhuma doença se abateu sobre nós. Glória a Deus, porque não temos lepra, nenhuma bactéria tomou conta do nosso corpo. Glória a Deus, porque Deus amenizou a pandemia, a epidemia. E aqui estamos para dizer que nós temos um Pai e nós adoramos este Pai que chama-se Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Diga para o seu irmão: Deus te livra das doenças físicas.
Glória a Deus, aleluia. É interessante que o segundo nível de perigos que vivemos todos os dias é o perigo das coisas imprevistas. O perigo das coisas imprevistas. Sim, o verso 5 do Salmo 91, segundo a NVI, diz: a flecha que voa de dia. A flecha que voa de dia. É interessante notar que a flecha que voa de dia, ela literalmente representa uma coisa fortuita. Ela literalmente representa algo inesperado. Porque nós não estamos esperando uma flecha. E quando falamos de flecha para o antigo Oriente Médio, estamos falando de uma bala perdida durante o dia. Ora, quem que está caminhando na rua está esperando ou estar atento, pensando: a qualquer momento uma bala perdida pode me acertar, a qualquer momento algo inesperado pode acontecer. E é isso que o salmista está dizendo, que Deus ele vai nos livrar da flecha, da seta que voa de dia. Deus vai nos livrar daquilo que não tem como nós prever, que não tem como eu conhecer de antemão. Deus ele vai me livrar de todo o acidente preparado pelas mãos dos nossos inimigos, e nós não cairemos no laço do passarinheiro. Deus é maravilhoso, Deus ele é glorioso. Deus nos livra da flecha, da seta, da bala perdida. Deus nos livra do bêbado no volante. Deus nos livra do viciado que rouba constantemente. Deus nos livra do ladrão que mata. Deus nos livra daquilo que é imprevisto. Sabe por quê? Porque para nós é imprevisto, mas para Deus é previsto, porque Deus nada pega ele de surpresa. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. O nosso Deus, ele conhece todas as coisas. Deus nos livrará dos imprevistos da vida e dos perigos imprevistos. Glória a Deus. E de quantos perigos imprevistos Deus já nos livrou? Então profetiza para o seu irmão, seja um profeta, uma profetisa, diga para ele: Deus vai te livrar dos perigos imprevistos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, que nos livra dos perigos imprevistos. Uma outra área de perigo sobre aquele que vive e caminha sobre essa terra é o perigo dos transtornos psicológicos. O perigo dos transtornos psicológicos. É interessante que no verso 5, o salmista ele vai dizer: pavor da noite, pavor da noite, pavor da noite. E é interessante que literalmente é a noite, e é na noite que os piores pavores da alma do ser humano vêm à tona. Você já percebeu que quando nós estamos doentes, a doença fica mais intensa, ela dói mais à noite. Se estamos até gripados, de dia nós levamos bem essa gripe, vai bem, mas quando chega a noite, parece que essa gripe fica mais pesada, parece que essa gripe, ela nos angustia mais, ela nos coloca mais para baixo, porque à noite, nas trevas, tudo fica mais intenso, tudo fica, e a ansiedade, ela flora mais à noite. É por isso que muitas pessoas não conseguem dormir, é por isso que muitas pessoas são vítimas do Rivotril, do alprazolam e de tantos ansiolíticos que têm tomado, literalmente, porque quando chegam em casa, deitam na sua cama, colocam a sua cabeça ao travesseiro, mas não conseguem dormir, porque a ansiedade começa a tomar conta da sua alma, e a ansiedade, ela tem um peso maior à noite, ela toma conta do nosso corpo, e sintomas começam a aparecer. O medo também vem à noite o medo fica mais intenso, o pânico se instala diante do noturno, diante da noite. Mas no verso 5, nosso Deus, ele vem dizendo, e ele diz assim:
Não tenha medo dos terrores da noite. Não tenha medo dos terrores da noite. Não tenha medo dos terrores da noite. Nem da flecha que voa durante o dia. Glória a Deus. Deus, Ele nos guarda de dia dos imprevistos, das flechas, dos tiros, das balas perdidas, dos acidentes imprevistos. Sim, Deus, Ele nos guarda. Mas Deus também nos guarda à noite. Enquanto nós estamos dormindo, o nosso Senhor, que não dormita, que não tosqueneja, Ele está cuidando de mim, cuidando de você, cuidando da tua casa, da tua família, dos teus filhos, e nós louvamos a Deus, porque temos um Pai que é responsável, e um Pai responsável Ele cuida, um Pai responsável Ele ama, um Pai responsável Ele protege, e o nosso Deus, Ele é a responsabilidade pura. De dia, você sente e perceba, você está protegido. De noite, Deus também te protege, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nem se fôssemos muito ricos, conseguiríamos bancar uma proteção dessa. É incalculável se formos pagar por uma proteção de segurança, de guardas armados, para proteger a nós, a nossa casa e a nossa família durante o dia e também durante a noite. E ainda que se tivermos ou se tivéssemos condições financeiras de pagar segurança para nos proteger durante o dia, seguranças para nos proteger durante a noite, estes seguranças, eles só poderiam nos proteger contra alguém que eles pudessem ver, perceber, contra um perigo iminente. A proteção do nosso Deus, ela vai além. Deus, Ele nos protege daquilo que nós vemos, daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não percebemos. Deus, Ele nos protege de todas as artimanhas do inimigo, ainda antes do inimigo arquitetá-las, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, nós temos uma segurança que o mundo não tem. A nossa segurança está no nosso Pai, no nosso Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então diga, vai sair a ansiedade, vai sair o medo, vai sair a depressão, vai sair a fobia, porque de dia Deus me guarda, de noite Deus me guarda, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A quarta área que corremos perigo durante a nossa existência é o perigo dos desajustes sociais. No verso 7 do Salmo 91 diz: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. Este verso, ele fala da vida nos tempos de guerra, na vida onde o Israel estava guerreando, estava batalhando, e a violência era algo notório, era algo plausível. Este verso está falando deste episódio de guerra, mas também o verso, ele narra e diz sobre a história daqueles que caem financeiramente, daqueles que vão à falência e causam um desajuste na sociedade. Estamos falando de um período e dimensão sobre guerra, mas estamos falando daqueles que caem ao nosso lado, porque começaram um empreendimento e não conseguiram sustentar este empreendimento, vieram a falir. E essa falência causou um desajuste na sociedade, porque muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas não têm mais como ganhar o seu pão de cada dia para alimentar a sua casa. O Salmo está dizendo que muitos cairão ao meu lado, sim, muitos irão à falência, muitos serão derrubados pelo próprio inimigo, muitos não conseguirão chegar ao fim da sua existência sem cair algumas vezes, mas o que o Salmo também está dizendo é que ainda que
que muitos caiam ao meu lado, eu ficarei em pé, porque eu sou guardado pelo Senhor, eu sou guardado pelo Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa, ainda que o dono da empresa venha a cair, venha a falir, e você fique desempregado, é neste momento que o nosso Pai se levanta do céu e diz: fique tranquilo, fique tranquila, porque eu vou te sustentar, eu sou o seu Pai e vou ser o seu patrão agora, fique tranquilo e tranquila, porque Deus vai prover, Deus é provedor. Diga para o seu irmão: Deus é provedor. Glória a Deus, Deus é provedor. E a quinta área que nós sofremos perigo, somente por viver, é o perigo dos ataques espirituais. O perigo dos ataques espirituais. O Salmo ele diz que todos os dias o inimigo ele se levanta para nos atacar. Só que o inimigo ele não é físico, por isso não o vemos. O inimigo ele é espírito. O inimigo ele é invisível aos nossos olhos. E todos os dias e todas as noites o inimigo se levanta e diz: vou atacar ele, vou atacar ela. E o inimigo se levanta e tenta entrar na nossa casa, no meio da nossa família, para semear contenda, para levar discussões, para gerar briga, para semear o joio no meio da nossa plantação. E é nesse momento que Deus muitas vezes bloqueia o inimigo. Quantas pessoas vítimas de obras do diabo, quantas pessoas vítimas de feitiçaria, quantas pessoas vítimas de bruxaria. Pessoas pagam caro para fazer mandinga, para destruir outra pessoa, mas eu louvo a Deus que quando essa pessoa é crente, lavada e remida pelo sangue do Senhor, ela tem uma cobertura, não do homem, mas a cobertura do sangue de Jesus, a cobertura do sangue de Jesus. E a Bíblia diz que a cobertura do sangue, a proteção de Deus, ela vai me guardar, ela vai nos guardar de todo o intento do inimigo no âmbito espiritual. Então deixa eu te dizer uma coisa, ainda que alguém faça uma mandinga contra a tua vida, ainda que alguém se levanta e diz: olha, vou fazer uma mandinga na encruzilhada, vou acabar com a sua vida, deixa eu te dizer, descanse o coração, descanse a sua alma, porque diz a palavra que praga nenhuma chegará na tua casa, praga nenhuma vai chegar na tua casa. Fique tranquilo, porque a nossa casa é a habitação de Deus, dos anjos do Senhor, da glória de Deus sobre essa terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sorri aí para o seu irmão e profetize: praga nenhuma chegará na tua casa. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que este salmo ele é conhecido por crentes e descrentes, por salvos e não salvos, porque ele contém todas essas promessas referente a 5 áreas vulneráveis na nossa vida, que somente por existirmos corremos perigo, podemos perder a vida a qualquer momento. E aí o Salmo vem dizendo que Deus ele nos protege de todas essas 5 áreas que somos vulneráveis. Deus nos protege. É por isso que nós não vivemos com medo. É por isso que nós não vivemos com medo. Agora, como viver sem medo de viver num mundo perigoso como o nosso? Diga para o seu irmão: não viva com medo de viver. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como viver sem medo de viver num mundo perigoso como o nosso? Primeiro, conheça a Deus. Como viver sem medo de viver no mundo violento, em um mundo perigoso como o nosso? Primeiro, conheça a Deus.
conheça a Deus. O Salmo 91 não nos convida a nos separarmos de maneira radical da vida e do mundo lá fora. Não. Este salmo não é um convite para uma separação radical. Este salmo não nos convida para fazermos como os antigos monges que se isolavam nos monastérios, que se isolava nas cavernas para viver livre da sociedade e sem ninguém por perto. Não, este salmo não é um convite para fazermos isso, mas o contrário. Este salmo, ele nos remete para dentro deste mundo perigoso. Este salmo é um convite para entrarmos no meio deste mundo perigoso e nos tornarmos luz de Deus no meio de uma sociedade corrompida e até mesmo pervertida, uma luz que brilha com tamanha intensidade que nós refletiremos como espelho a glória do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Este salmo, então, ele nos convida a ir para o meio, a estar no meio do mundo perigoso e mostrar para este mundo que nós somos guardados não por uma senhora, mas por um Deus onipotente, onipresente, por um Deus vencedor, por um Deus soberano que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O salmista, em apenas 2 versículos, que é o versículo 1 e o versículo de número 2 do Salmo 91, ele nos revela um segredo magnífico. Este homem, este salmista, no verso 1 e 2, ele nos apresenta alguns nomes de Deus, nomes que revelam o caráter de Deus, que revelam o cuidado de Deus para nós. E é interessante que aqui o salmista, ele também vai destacar algumas características que eu e você, que nós como servos de Cristo, precisamos manter para termos esta proteção. É interessante que nem todos são protegidos por Deus. Diga para o seu irmão, Deus não protege todo mundo. Não sou eu quem estou dizendo. É a própria palavra, é o próprio Salmo 91, que diz, aquele que habita, aquele que habita, aquele que habita. Ora, aquele que habita no esconderijo, aquele que habita na casa do Senhor, aquele que habita, ele é protegido por Deus. Mas há uma diferença entre aquele que habita e aquele que passeia. Há uma diferença em aquele que habita entre aquele que vem de vez em quando. Há uma diferença entre aquele que habita e aquele que vem de mês em mês. Não, o que habita, ele está todos os dias. O que habita, ele tem intimidade com o dono da casa, porque ele mora lá, ele habita lá, ele se revela lá, ele está todos os dias. Então aquele que habita no esconderijo, meu irmão, é por isso que Davi, ele diz, olha, uma coisa só eu peço ao Senhor, eu quero habitar na presença de Deus, porque quem habita, quem mora na presença, é guardado por Deus, é protegido por Deus. Então, um conselho, não passeie na casa de Deus, não venha de vez em quando na casa de Deus, more na casa de Deus, tenha este desejo, esteja na casa de Deus, porque o Deus da casa vai te proteger todos os dias, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus protege quem habita, quem mora. Diga para o seu irmão, Deus protege quem habita, quem mora, quem está junto. Verso 1, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. 2, segundo a NVI, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita, ele pode dizer,
Aquele que habita, ele pode dizer ao Senhor. Só pode dizer a Deus alguma coisa quem habita. Aquele que habita pode dizer ao Senhor. Tem legitimidade de dizer ao Senhor. Tem legitimidade de chegar diante do trono do Senhor pelo sangue de Jesus. Porque muitos falam, mas não têm autoridade na sua fala. Muitos falam, oram, rezam, mas não têm legitimidade. Porque é diferente do hino da Cassiane, que Deus não rejeita a oração. Sim, Deus rejeita a oração e a Bíblia fala sobre isso. E é claro que oração não é alimento. Oração é a minha comunicação com Deus, a minha koinonia. A Bíblia está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode dizer ao Senhor, porque ele tem legitimidade, ele tem moral. Ele tem moral para dizer, para falar, para conversar com o dono da casa. Agora, esses dois versos ainda, eles vão dizer Altíssimo. Altíssimo. A palavra Altíssimo no Salmo 91, ela expressa uma palavra que revela algo do caráter de Deus. A palavra Altíssimo aqui, segundo o hebraísmo do texto, ela está falando de Elion. No original hebraico é Elion. E a palavra Elion, transliterada em nosso idioma, significa o Deus de todas as coisas. O Deus de todas as coisas. O Deus de todas as coisas. O Salmo 91 está dizendo sobre Elion. E Elion, ou El Elion, é o Deus de todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo aqui do caráter de Deus? É que Deus, ele não é só o dono da igreja. Deus, ele é dono de todas as coisas sobre a terra. Que Deus, ele tem o controle de tudo. Até mesmo o antigo Lúcifer, que tornou-se diabo ou diabolos, ele está debaixo do senhorio, do controle de Deus. Lúcifer, ou o antigo Lúcifer, é um pitbull, mas está na coleira de Deus, amarrado. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Por isso nós não temos medo. O antigo Lúcifer pode ter força, mas todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, está ostentado nas mãos do nosso Cristo, do nosso Jesus. Então Deus está dizendo que Ele é o Elion, Ele é o dono de todas as coisas, a patente de tudo está nas mãos do nosso Deus. É o primeiro nome revelado no Salmo de número 91, que Ele é o nosso Elion, Ele é o dono de todas as coisas. Diga assim, é o Elion. Deus é o dono de todas as coisas. A outra palavra é todo-poderoso. Falamos do Altíssimo, que é Elion, e todo-poderoso. E a palavra todo-poderoso é Shaddai. Ou El Shaddai. El Shaddai, em uma tradução mais acentuada com o Salmo 91, é Deus provedor. Na primeira palavra nós temos o Deus que é dono de todas as coisas. Deus é dono da roupa, da comida, do carro, de tudo aquilo que nós precisamos, Ele tem a patente de tudo. Está dizendo que Deus é Elion, dono de todas as coisas, e o dono de todas as coisas é Shaddai, ou El Shaddai, Ele é o Deus provedor. Não se preocupe, porque a Bíblia está dizendo que o dono de todas as coisas que nós vemos e não vemos, Ele também é provedor, Ele cuida, Ele provê, Ele abençoa. Então diga, Deus, o meu papai, é o meu provedor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma outra palavra do Salmo 91, que diz Senhor. Quando o Salmo 91 usa o nome português Senhor, no original é Jeová ou Yahová,
que significa Deus de promessa ou grande eu sou. Então Deus está dizendo, eu sou Deus de promessa. Eu sou Deus de promessa. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o que sou e não preciso provar nada para ninguém. É isso que ele diz para Moisés, eu sou o que sou, Moisés, não preciso provar nada para ninguém. Quem precisa provar algo para alguém é um homem. Às vezes o pastor Djalma precisa provar o amor que ele diz sentir pela irmã Aparecida. E ele precisa provar. A Carla precisa provar o amor que ela sente por mim, que, né? E eu estou aqui querendo receptivo a prova desse amor. Sorria. Mas o interessante é que Deus não precisa provar nada para ninguém. Por isso ele é o que é, ele é o grande eu sou. Então, ele é o Jeová, ele é o Senhor, ele é o Yahová, ele é o Deus de promessa. Então no Salmo de número 91 ele está dizendo, eu sou o Deus que fiz essas promessas. E tem uma coisa que eu fico muito feliz com o meu Pai, com o nosso Deus. É que ele é um Deus de promessa, mas ele não é político. Deus é Deus de promessa e não é político. Deus é Deus de promessa e não é político. E eu louvo a Deus por isso, porque se ele não é político, ele cumpre aquilo que ele promete. Deus, ele promete e ele cumpre. Claro, Deus não era obrigado a prometer, mas de livre e espontânea vontade, pelo seu amor por nós, pela sua vida, pela nossa vida, Deus resolveu prometer. E se ele promete por amor, ele vai cumprir por amor, em nome de Jesus. Deus não se obriga a nada, Deus só faz por amor. Glória a Deus, aleluia. E o Salmo 91 vai falar de Elohim. Elohim, que significa e reflete o poder pleno de Deus, a glória, a plenitude de Deus. É esse Deus de plenitude. Esse Deus que tem todas as coisas nas mãos dele, é ele que fará maravilha. Como viver neste mundo sem ter medo de viver? Conheça a Deus. Conheça Deus, busque intimidade com Deus, aprenda todos os dias sobre este Deus, aprenda sobre tudo aquilo que Deus resolveu revelar a nós, porque temos a palavra de Deus, a palavra rema revelada a nós. Existem coisas que nós não vamos conhecer sobre Deus aqui na terra, porque é mistério, vamos conhecer lá em cima, mas aqui na terra nós temos a palavra revelada, nós podemos conhecer a Deus, e o conhecimento de Deus me traz a certeza que Deus me guarda, nos guarda em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Só quem conhece esse Deus poderoso dê glória a Deus. Conheça a Deus. Nós vamos encerrar. E aquilo que Deus tem para nós, o Deus do Salmo 91 tem para nós, e tome posse dessas promessas para a sua vida, e tome posse sobre todas as áreas que Deus ele vai te abençoar e te proteger. Uma coisa que eu quero encerrar é sobre aquele hino que nós cantamos, e eu gosto muito desse hino, de uma grande serva de Deus que hoje está com Deus, Ludmila, que nos fala sobre os sonhos de Deus. Nos fala sobre os sonhos de Deus. Quantos querem viver os sonhos de Deus? Mas o Salmo 91, ele diz que Deus não tem sonhos. Diga para o seu irmão, Deus não sonha.
A qualidade de sonhar é para seres humanos que sonham com um futuro melhor, que podem até sonhar acordado. Sonham porque não conhecem o futuro. Sonham porque têm medo do futuro. Sonham porque têm medo de alguma atrocidade acontecer, então estes sonhos são projetados pelo nosso inconsciente. Só sonha quem dorme. Diga para o seu irmão, só sonha quem dorme. E muito. Só sonha quem dorme, então quem sonha são os homens. No texto de José, não foi Deus quem sonhou, foi José quem sonhou. O homem sonha, Deus não. Então não é o sonho de Deus, porque Deus não dorme. Deus não dorme. A Bíblia diz que não dormitará e nem tosquenejará o guarda de Israel. Sabe aquele momento que você está cansado, trabalhando, e de repente você dá aquela pescada aí, olha assim para os lados para ver se ninguém te viu pescando, no ônibus, indo para o serviço, às vezes até no carro, às vezes eu dirijo 1000 km durante o dia, no finalzinho, a cara me dá uma cutucada. Nem isso Deus faz, porque Deus não dorme e nem tosqueneja. Então, ainda que eu goste muito desse hino, esse hino não tem toda a verdade sobre Deus, porque fala dos sonhos de Deus, e o meu Deus não dorme, nem tosqueneja. É por isso que de dia e de noite Ele está guardando, protegendo, Ele está comigo, Ele está com você. Olha que maravilha isso! Um Deus que não faz isso por obrigação, faz porque te ama. Ele faz porque te ama, Ele faz porque nos ama. Deus não é obrigado, mas pelo amor que Ele sente por nós, pelo amor que o nosso Pai Celestial tem por nós, Ele diz, eu vou te guardar em todos os seus caminhos, e Ele vai fazer isso por amor. Glória a Deus. Hoje é dia dos pais, diga para o seu irmão, papai te ama. Ele nem dorme por você e por mim, porque Ele nos ama. Ele quer estar atento para nos proteger de todo o mal. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor e vamos dizer, Pai, eu quero as promessas do Salmo 91 para mim, para minha casa, para os meus filhos. Porque nós temos legitimidade diante de Deus, sabe por quê? Porque o Salmo 91 falou, aquele que habita, aquele que habita tem moral. Eu não gosto muito da palavra moral, ela pertence mais ao senso comum, mas eu não acho outra no momento. A Carla fica olhando assim, e quando ela fica me olhando assim, o meu pensamento divaga. Como um bom TDAH, eu acho que é por causa do amor que eu sinto por você, meu bem. É sério. Hoje nós estamos, aniversário de casamento. Glória a Deus. E hoje nós fizemos um passeio muito romântico e Deus nos guardando. Hoje nós acordamos tarde. Ela levou café da cama para mim. Aí as defensoras da Carla vai falar, e o senhor não levou café da manhã para ela? Não. Não deu tempo, ela já tinha levado. Nós íamos tomar 2 cafés da manhã. Então, levou, acordamos tarde. Maneusa, deixa o Espírito Santo te usar. Aí acordamos um pouquinho mais tarde, tomamos café tarde, fomos almoçar fora. Então fomos almoçar fora de Brasília. E foi uma viagem muito prazerosa, boa, ela falando do amor dela, Deus abençoando. Quando chegamos à frente do restaurante fechado.
Eita, glória a Deus! Aí voltamos para Brasília e compramos um frango assado. Não foi nenhum, foi meio frango assado, que é o que estava mais, meio frango assado. E fomos para casa almoçar. Preparação para janta, mas foi top. Eu te amo, meu bem. Você é o presente que Deus colocou na minha vida. Guilherme é o meu Boaz. Vocês já sabem da história, né? Te amo. E eu recebo. E agora nós vamos receber do nosso Pai. Hoje é o dia dos... Então é o dia do nosso Pai. E no dia do nosso Pai é Ele quem nos presenteia. É o nosso Pai que nos presenteou com Jesus, depois com o próprio Espírito Santo. Não somos nós que damos presente a Ele, é Ele que nos presenteia. E nós vamos fazer questão de pegar todos os presentes que o Pai nos deu no Salmo 91 e usar. Em nome de Jesus. Eu vou tomar posse, eu vou me apropriar e eu vou usar todos em nome de Jesus. Então, ao som deste louvor,